Boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas atividades, tá? Esse olhar conceitual em sala de aula, onde a gente pode estar unindo essa teoria e prática, onde a teoria e prática andam juntos, tá? Principalmente relacionar essas atividades da teoria em sala de aula com o cotidiano dos nossos alunos, tá? Essa pós-graduação em matemática para o ensino médio. Como nós vimos na aula passada, a inteligência artificial, mais precisamente o chat GPT, nas aulas de matemática, como utilizar. Hoje nós vamos fazer essa aula diferente. Tá? Eu postei lá no fórum, quem pudesse fazer o seu cadastro, lá no chat, seria um cadastro gratuito e pode fazer em alguns segundos, tá? Quem tiver com o computador aí pode fazer, e ele consegue também baixar no WhatsApp, no celular, tá, gente? No smartphone. Tá, eu tentei, tá no Play Store, e depois, se alguém quiser, eu posso mandar o print para vocês no grupo, para vocês verem qual desses, que aparece vários, alguns pagos, mas esse da OpenAI, ele é gratuito. Tá, gente? O que a gente mais pede, assim, eu queria muito, para essa ferramenta, esse algoritmo, ser um facilitador no planejamento das nossas atividades, certo? Assim, é uma ferramenta para a gente utilizar, para a gente ter mais qualidade nas aulas, para a gente ter mais rendimento no processo ensino-aprendizagem e porque os alunos tenham mais estímulo na aula. É como se você tivesse um guia, é como se você tivesse um ajudante para estar te auxiliando nesse planejamento. Novamente, vamos repetir, tá? A inteligência artificial, ela não vai substituir o professor, certo? As relações humanas, ela é fundamental, e o professor precisa ser... Nós vamos entrar no chat hoje aqui, certo? Ao vivo, e você vai ver que o professor precisa ter conhecimento sobre o conteúdo que ele vai estar pesquisando, tá? O site, ele faz essa busca na internet, o chat GPT na internet, ele ainda não desenvolve esse raciocínio, certo? E é uma forma das pessoas, dos professores, estar utilizando para aquilo que nós falamos desde o início da aula, o professor não é o dono da razão. O professor não ensina, ele troca uma experiência muito grande. Ele não domina todos os conteúdos. O professor, ele tem várias oportunidades, vários momentos ali que ele tem dúvidas. Como eu vou trabalhar com o meu aluno deficiente? Como eu vou trabalhar com o meu aluno surdo? Que atividade eu posso passar? Por mais que tenha curso de capacitação, o chat GPT ele pode te ajudar na elaboração dessas atividades, tá? De forma que você precisa saber fazer essa pergunta. Eu trouxe aqui hoje alguns prompts, tá? Que eu já elaborei, que eu pensei para a gente estar fazendo esse questionamento, para a gente estar fazendo essas perguntas para o chat. Mas quem tiver com o computador aí ligado, quem já fez o cadastro, se puder colocar um sim aqui no chat para a gente estar, só para mim ver como vai estar ser esse acompanhamento das aulas, ou quem está fazendo o cadastro ainda também pode estar falando aí comigo, tá, gente? E eu vou abrir o chat aqui para a gente tá vendo. Ah, que bom, Priscila. Você já está com ele aberto aí. Eu vou postar ele aqui, tá? Esse primeiro momento, tá? Eu tenho o login, eu vou acessar no login. Quem não tem, vai fazer o siga, tá? Vai seguir e vai pedir, vai fornecer as informações que o chat vai te pedir. Eu, como já fiz esse cadastro, eu vou entrar nele aqui agora, certo? Com o e-mail, normalmente ele pede. Continuar, ele vai te pedir a senha. Para você saber se você digitou a senha certa, você pode clicar aqui no olhinho e verificar, certo? Vamos lá. Ah, ele já entrou, olha. Ele entrou querendo que eu salvo, não. Este é para pesquisa, ok. Aqui, chegou. Eu sempre vou aqui, gente. Vocês estão acompanhando, gente? Por favor, poste aí, se vocês estão acompanhando esse cadê aqui? Deixa eu entrar aqui. Sim, vocês estão acompanhando?
Tá chegando claro para vocês o passo a passo aqui? A Denise, pode me responder se você está conseguindo participar? Eu gostaria de ver que, de repente, eu estou fazendo aqui, as pessoas não estão conseguindo acompanhar. Sim, está bem Tá. pequeno, mas dá para ver. Então, vou dar um F5 aqui para ver se aumenta, tá? A tela saiu, Mônica. Agora saiu. Mônica, seu áudio não está aparecendo. Não está chegando aqui. Ativou aqui sem eu querer. Tá, então, gente, eu vou entrar aqui no chat, eu vou dar o passo a passo, depois eu volto aqui no modo apresentação para a gente ver se ficou alguma dúvida, tá bom? Compartilhar com vocês. Gente, aqui, ó, esse novo chat, eu sempre busco ele aqui, ó, que ele vai abrir um novo chat, uma nova aba, ele deixa todas as que das suas pesquisas anteriores, e você vai e faz a pergunta que você quiser para o chat. Vamos começar aqui com boa noite. Quem estiver acompanhando, ó, boa noite. Vamos ver a resposta dele. A gente vai observar que a resposta dele é imediata. Ele é imediatista. Tá? Ele busca muito rápido essas perguntas. Vamos fazer uma outra pergunta para ele. Você pode me ajudar nas aulas de matemática? Para o ensino médio? Vamos ver o que ele vai responder? Olha o que ele respondeu. Claro, ficarei feliz em ajudar com suas aulas de matemática do ensino médio. Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta ou fornecer mais detalhe sobre os tópicos específicos com os quais você precisa de ajuda. Seja equações, geometria, trigonometria, álgebra, cálculo ou qualquer outro assunto. Estou aqui para ajudar. Como eu posso auxiliar você hoje? Olha bem, gente, aí entra a pergunta, você aprofunda na pergunta que você quer fazer, certo? Então, aqui eu já tenho uns prompts prontos, que eu posso até passar para vocês, que é muito importante você ter essa pergunta objetiva para ele te dar também essa resposta objetiva. Nós vamos perguntar para o chat aqui, ó. A pergunta é: explique o que são números inteiros e como realizar operações de adição e subtração com esses números, usando exemplos passo a passo. Vamos perguntar para ele aqui, que eu já tenho, já copiei, só vou colar, certo? Aqui, vamos ver o que ele vai responder. Olha, gente, olha um monte de alternativas que ele está dando e exemplos. Estão dando para acompanhar, gente? Olha aqui, ele já começou aqui, olha. Claro, vou explicar o que são números inteiros e como realizar operações de adição e subtração com esses números e o passo a passo, tá? Aí ele vem explicando o que é números inteiros nessa parte aqui, tá? Ele explica que os números inteiros são um conjunto que inclui todos os números naturais. Então, ele vai falar sobre adição de números inteiros, ele vai dar aqui, ó, quando você adiciona números inteiros, pode pensar nos números positivos e negativos, como movendo-se em direções opostas em uma linha numérica. Vamos considerar um exemplo. Aí ele cita os exemplos, vamos ver mais na frente. A subtração de números inteiros, exemplo 2, exemplo 3. Aí no finalzinho, ele sempre faz um resumo, que esse resumo, ele vai te direcionar também para outros prompts, para outras perguntas, tá? Ele fala aqui, ó, no final, lembre-se de que a adição e subtração de números inteiros envolvem
considerar as direções positivas e negativas na linha numérica. A regra básica é que adicionar um número positivo é como mover para a direita e adicionar um número negativo é como mover para a esquerda. Tá? Espero que eu tenha esclarecido como realizar operações de adição e subtração com números inteiros. Então, olha aqui, gente, ele dá essa resposta muito rápida. Vamos um outro exemplo aqui, mais rápido, como ele faz essa busca, o que eu quero entender como ele faz essa busca. Essa busca ele faz na própria internet, certo? Deixa eu ver aqui, uma aqui que ele vai. Uma aqui, ó. Como me guiar na resolução de problemas envolvendo porcentagens como descontos e acréscimos, fornecendo passos claros e exemplos? Vamos perguntar para ele aqui o que ele vai responder. Não, vou mudar aqui, ó. Como me ajudar na resolução de problemas envolvendo porcentagens, como desconto e acréscimos, fornecendo exemplos, vamos mudar aqui, ó, exemplos do cotidiano dos alunos com idade vamos colocar aqui, 13 anos. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Ele respondeu aqui, ó. Deixa ele terminar, que depois a gente volta lá. Ele falou, claro, vou te guiar na resolução de problemas envolvendo porcentagens com descontos e acréscimos, com exemplos adequados para alunos com 13 anos de idade. Aí o primeiro problema que ele coloca aqui, ó. Um par de tênis custa R$150, mas está com desconto de 20%. Quanto você pagará pelo par de tênis com desconto? Ele passa o passo a passo, converta a porcentagem, ele vai descrevendo aqui de passo a passo ele dá a resposta, certo? O problema de acréscimo, ele colocou, ó, um celular custa R$200 e o preço aumentou 15%. Qual é o novo preço do celular após o aumento? Ele te dá o passo a passo, ele te dá a resolução do problema, certo? Ele vai te dar, e no final ele coloca, espero que esses exemplos tenham ajudado. Se você tiver mais perguntas ou resolver, fique à vontade para perguntar. Oi? Eles são namorados? Emanuele, seu áudio está ligado, Emanuele. Ô, Emanuele, seu áudio está ligado. Eu achei que era uma pergunta aqui para o conteúdo, por isso que eu voltei lá. Gente, olha bem, gente, como o ChatGPT, ele dá essa resolução muito rápida, a gente nem conseguiu aqui. Ele é o Mike? Ele faz personagem do Mike. Que todas as... Eu acho que a Manuele não ouviu, gente. Aí nós vamos ver se todas, analisar se cada passo a passo dessa busca dele que ele resolveu está correto. Então, o professor precisa ter esse conhecimento. Vocês viram como que você não pode, o papel do professor, ele é fundamental nesse momento. Agora, nós vamos fazer aqui uma perguntinha para o ChatGPT, gente, para ele ficar confuso. Vamos fazer uma perguntinha aqui, o que ele vai fazer com essa pergunta? Certo? Vamos pensar aqui, se alguém tiver uma sugestão também, uma pergunta para ele errar ou ele ficar confuso. Eu pensei nessa aqui, ó. Qual é o valor da metade de 10 mais 5? Vamos ver se ele fez confusão com isso? Olha o que rapidamente porque aqui ele pode ter uma dupla interpretação. Aqui ele fala, ó, primeiro calculamos a metade de 10, que é 10 dividido por 2, 5. Em seguida, somamos mais 5. E esse valor, resultando em 5 mais 5 é igual a 10. Portanto, o valor é 10. Certo? Mas, vamos falar com ele aqui, ó. Mas, coloca aqui, ó. Aí você vai na pergunta.
O resultado dessa questão não poderia ser 7,5? Vamos ver o que ele vai responder aqui. Porque ele poderia pensar que 10 mais 5, 15, e a metade, 7,5, né? Vamos deixar ele confuso. O que ele fala? Olha bem o que ele está me respondendo, gente. É como se fosse o meu assessor. Peço desculpas, mas é um erro na minha resposta anterior. Você está absolutamente certa. Olha, gente, como que você não pode ser confiável o ChatGPT. O resultado correto da questão, qual o valor da metade de 10 mais 5? É, de fato, 7,5. Olha como eu deixei ele confuso. Então, são essas questões, são esses prompts que você precisa ter conhecimento do assunto, ele vai te auxiliar na elaboração das suas atividades em sala de aula, certo? Como que você não pode estar usando isso para ter a resposta exata, para ter a resposta correta? Ele pode te ajudar muito na elaboração de questões. Vão aqui. Vamos pedir para ele aqui, vamos elaborar uma aqui rapidamente. Quem tiver alguma pronta, seria elaborar 5 questões, vamos pegar aqui, 5 questões fechadas. Não, pronto, elaborar 5 questões com 5 alternativas e o feedback de cada alternativa. E o feedback, eram 5 questões com 5 alternativas e feedback com o conteúdo de funções. Vamos lá. Nós vimos na primeira aula, né? Elaborar 5 questões com 5 alternativas e feedback com conteúdo de funções. Ah, tá. Nós esquecemos de que ele pode elaborar questões a nível de Enem, elaborar questões para nível superior, ele pode elaborar para fundamental, as séries iniciais do ensino fundamental, as séries finais do ensino fundamental e ensino médio. Mas aqui nós vamos colocar para alunos do ensino médio. Vamos colocar aqui. Vamos ver como vai ficar essas 5 questões. Olha como ele pode ser a sua secretária virtual, o seu secretário virtual nesse momento de preparar suas aulas. Olha, ele está demorando 5 questões. Vamos ver aqui. Olha, isso que eu gostaria que vocês observassem, gente. Olha a rapidez que ele já elaborou as questões. Aí cabe ao professor vir, ler cada questão. Olha o que ele colocou na primeira. Qual das seguintes opções define corretamente uma função? Aí ele colocou aqui 5 alternativas e ele colocou a resposta correta é a letra A. Certo? E deu feedback aqui, por que é a letra A. Na questão 2. Qual a definição? Mas ainda não seria assim as questões que eu pensei. Ah, tá, mas na 3 já vem, ó. Qual a definição da imagem de uma função? Aí ele vem, coloca 5 alternativas e vem a resposta correta. A imagem de uma função é um conjunto de todos os valores de y. Ele vem dar esse feedback, tá? E te falando a resposta certa. Agora ele já vem com a questão prática, né? Se fx é igual a 2x menos 3, qual o valor de F4? Certo? Ele dá a resposta, e assim como todas as questões. Olha como pode facilitar a vida do professor. Mas é só isso? É só isso que eu preciso elaborar questões? Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter aquela avaliação diagnóstica do meu aluno. Eu tenho que saber aonde, até quando que o meu aluno pode estar... onde o meu aluno pode estar tendo dificuldade. Eu preciso falar isso para o ChatGPT, para ele me dar uma resposta precisa. Por exemplo, vamos pedir para ele aqui, eu vou abrir novo, eu sempre gosto de abrir novo chat, porque ele sempre dá continuidade aos outros. Né? Então, vamos pegar um novo aqui, vai lá no novo, tá aqui no mais, novo,
novo chat, e vamos lá. Elaborar, vamos pedir para ele aqui, elaborar uma atividade de estatística para aluno do ensino médio com deficiência. Vou colocar aqui, deficiência. Eu não especifiquei a deficiência. Vamos ver se elaborar, porque eu tenho alunos, vamos colocar no ensino médio, não, colocar ensino para aluno do ensino fundamental, para aluno do ensino fundamental, agora, com deficiência. Não especifiquei qual a deficiência. Olha as sugestões que ele está dando, gente. Tá? Ele tá dando aqui, ele pegou de um modo geral, até muito mais abrangente, porque nós não especificamos qual a deficiência, se ele é surdo, se ele tem dificuldades de aprendizagem, tá? Qual a deficiência, aí ele elaborou aqui, ó, atividades, coletando dados e criando gráficos. Introduziu aos alunos a coleta de representação de dados por meio de gráficos barras. Aí ele vem, que materiais que eu preciso? Folha em branco, lápis de cor, figuras simples, réguas, cola e tesoura. Olha o passo a passo que ele dá. Explique aos alunos que eles irão aprender sobre estatísticas, que é uma maneira de coletar e mostrar informações de uma forma organizada. Mostre exemplos de gráficos de barra simples. Aí ele vem com a coleta de dados, ele vem com a organização de dados, ele vem com a criação de gráfico de barras, etiquetas e títulos, ele vem com o momento da discussão, da culminância, ele vem com atividades de preenchimento. Para praticar mais, dê aos alunos outras figuras e peça para repetirem o processo da coleta de dados. Certo? Adaptação, o que ele coloca? Ó, no final, ele coloca adaptações para deficiências. Se necessário, forneça figuras em relevo ou com textura para aluno com deficiência visual. Certo? Deficiência visual, né? É mais... Vamos colocar aqui. Simplifica o processo de coleta de dados, permitindo que os alunos escolham entre um número menor de opções. Aí, no final, ele fala aqui, ó. Lembre-se, olha como é que ele dá essa sugestão para os professores, gente, para nós. Lembre-se de que a adaptação da atividade dependerá das necessidades específicas do aluno com deficiência em sua turma. Certifique-se de oferecer apoio e ajustes conforme necessário, para garantir que todos os alunos possam participar e aprender de forma significativa. Certo? E se a gente pedir aqui, ó, elaborar uma atividade para alunos surdos das séries iniciais do ensino fundamental. Aí ele vai, que atividade que ele vai elaborar, gente? Olha o que ele vai me responder. Eu não coloquei qual é o conteúdo. Ele está elaborando aqui tanta coisa que ele vai pegar todas as disciplinas, que eu não... Olha como a minha pergunta é importante. Certo? Olha como elaborar uma atividade para um surdo. Então, ele elaborou aqui, ó, vocabulário, muitos outros conteúdos. Eu não especifiquei a disciplina, eu esqueci de colocar. Então, a gente vai pegar novamente o prompt que foi elaborado e colocar aqui para as aulas, para a aula de matemática. Mas eu não coloquei qual conteúdo. Olha, vamos ver o que ele vai me responder para a aula de matemática. Como ele está pensando. Por isso que eu gosto de um novo, abrir lá no novo, que aí ele... Olha o que ele está colocando aqui, ó. Ele ainda está escrevendo. Vamos lá. Aí ele colocou aqui no início, vamos colocar. Vou criar uma atividade matemática adequada
para alunos surdos nas séries iniciais do ensino fundamental. Ele já chegou falando isso. E ele fala assim, nessa atividade, vou focar em conceitos numéricos e espaciais, que eu não dei qual o conteúdo que eu queria, que trabalhar com meus alunos, né? Aí ele colocou que ele já pegou, tá? Conceitos numéricos e espaciais. Aí ele vem explorando os números e formas em libras, certo? Que é uma atividade muito interessante, né? Ele dá o passo a passo, ele dá os cartões numéricos, ele dá aqui o passo a passo de associar número a símbolos, que eu até grifei aqui, ó. Adaptações para surdez, no final ele coloca, gente, olha. Certifique-se de que os recursos visuais utilizados sejam ricos em cores e elementos visuais para facilitar a compreensão. Tá? Que o aluno surdo, ele foca muito na riqueza visual. Tá? Precisa estar bem claro isso. Então, ele está pedindo para focar nesse material, que para ele ter essa visibilidade. Lembre-se de que a adaptação da atividade dependerá das necessidades específicas dos alunos, de sua turma. Esteja aberto a ajustes e adaptações para criar uma experiência de aprendizado inclusiva e enriquecedora. E aí, gente, pode colocar o tipo de PCD que seu aluno tem. Você pode deixar bem claro que seu aluno tem uma grave dificuldade no processo de aprendizagem com geometria, tá? Ele tem essa dificuldade de aprendizagem. Você pode deixar isso bem, quanto maior clareza você colocar nas suas perguntas, mais objetividade, mais clareza, o chat GPT vai te responder, certo? E, por fim, para a gente pegar esse feedback de vocês, nós vamos colocar aqui, gente, vamos pedir para ele elaborar um plano de ensino, um plano de aula para o conteúdo de, vamos pegar aqui, que outro conteúdo? Geometria. Aí vamos colocar aqui, quanto melhor eu especificar, melhor. Alunos do sexto ano, né? Vamos colocar aqui, aluno do sexto ano, ensino fundamental. Aluno do sexto ano, contra geometria, aluno do sexto ano, fundamental. Vamos colocar só isso aqui, o que ele vai fazer. Olha, eu nem pedi para ele calcular o tempo, mas ele já veio com cada atividade, ele já calculou o tempo. Eu não falei com ele que a minha aula são 60 minutos, tá? Então, assim, ele calculou da forma que é mais utilizada na internet, certo? Que é mais utilizada. Então, ele calculou. Quanto mais eu especificar, ele colocou 2 aulas de 50 minutos. Ele elaborou essa aula para mim. Mas se eu tivesse colocado que seria 3 aulas de 50 minutos, uma aula de 50 ou 60 minutos, com certeza ele ia me dar o planejamento elaborado, tá? Ele colocou os recursos necessários, o objetivo, os recursos necessários. Vamos ver se esse plano aqui está de acordo. Quadro, projetor, papel, figura geométrica, régua, compasso e transferidor. Está acessível, né? Esses recursos materiais. O objetivo da aula é introduzir aos alunos os conceitos básicos de figuras geométricas e seus elementos. Também está adequado para o aluno do sexto ano. Introdução, 10 minutos. Olha, ele fala, inicia a aula com uma pergunta. Tá? Ele tá dizendo, o que é geometria? Abra uma discussão breve, sobre as ideias que os alunos têm sobre geometria. Aí ele vem definição de geometria, aí vem figuras geométricas, vai ficar 15 minutos, atividade prática, identificando elementos, propriedades de figuras geométricas, revisão, ângulos, triângulos, atividade prática, discussão e encerramento. Ele coloca aqui todos os passos. Se você pedir com exercícios, ele vai te dar esse exercício. Mas olha bem, gente, a metodologia dele aqui, que eu achei que não ficou legal.
certo? Olha bem aqui, ó, ele colocou recursos, o objetivo, definição de geometria, essa geometria, ó, essa geometria ele poderia estar colocado, dividir o aluno em grupos, de forma, né? Então, assim, a forma que você vai pôr a sua aula da melhor forma que você dá com a sua cara, como se diz, né? Colocar a aula da minha cara. Ele não, isso ele não, a metodologia aqui ele deu passo a passo, mas ele não explorou da forma que eu gostaria que fosse explorado. Observações. Caso os alunos tenham acesso a dispositivos eletrônicos, podem utilizar aplicativos ou recursos interativos para explorar figuras e ângulos. Adapte as atividades de acordo com o nível de compreensão da turma, garantindo que todos os alunos tenham oportunidade de aprender. Gente, vamos aqui. Reação, cadê aqui? Eu quero tirar aqui para me voltar para o Meet aqui. Ativar layout, ativar legendas. Aqui, achei. Parar a apresentação. Gente, agora eu quero ouvir de vocês, gente. Que pesquisa que vocês fizeram no ChatGPT? Se não deu certo, pode levantar a mão para ir falando. A gente tem um tempinho aqui, tá? Se vai auxiliar, te assusta ou te seduz? Aquela pergunta na nossa primeira aula, certo? E eu gostaria de ouvir vocês, como foi essa experiência? Quem já usou, quem continuou utilizando e quem vai parar de utilizar? Ninguém? Te assusta ou te seduz? Então, me responde. Agora que nós já utilizamos, na primeira aula nós só comentamos na teoria, mas agora que nós já vimos como funciona, alguns de vocês já estão utilizando, que alguém já comentou aqui, e eu quero saber de vocês. E agora, te assusta ou te seduz? Oi, Mônica, boa noite. Viviane, pode falar. Eu nunca tinha visto esse aplicativo, achei bem interessante, viu? Me agrada bastante, achei bem interessante aí pela forma que sai, pode nos ajudar bastante. Eu até baixei no meu celular aqui, mas é pago? Não, é isso que eu estou falando, Viviane. Na inteligência artificial, tem vários que eles são pagos, mas esse que eu passei para vocês, que o link está lá no Fórum 2, e que está aqui também, que eu passo para vocês, esse é do OpenAI, ele é gratuito, ele é 100% gratuito. Esse que nós utilizamos aqui hoje é gratuito, você não paga por ele, certo? Então, porque tem vários, certo? Se você vai lá para baixar no celular, vai te aparecer baixo, mas pega esse endereço que eu passei e baixa esse. Esses que são pagos, às vezes tem compensa, mas eu não gostaria de passar aqui para vocês um aplicativo já começar a pagar se a gente não sabe se os alunos vão adaptar, se vão interessar. Então, utilize primeiro esses de gratuito, que depois, se você tiver interesse, você pode estar pagando. Com certeza, os que são pagos, eles vão ter muito mais recursos, né, gente? Assim, mas todos, Viviane, até agora, todos eles fazem essa busca através dos algoritmos via internet. Eles ainda, o que eu ainda falo assim, ainda, porque a revolução tecnológica, ela está tão crescendo tanto que vai chegar um momento que eles vão pensar numa forma de uma programação para te dar a resposta deles, né, buscando de uma outra forma. Mas esse não é pago que eu te passei, tá? E é isso mesmo, que o objetivo é esse, é facilitar, não é substituir o professor, gente. Eu não estou aqui defendendo a inteligência artificial que vai substituir o professor, jamais. Mas vai facilitar o planejamento das aulas, esse olhar conceitual em sala de aula, ele vai facilitar para o professor, principalmente para o professor de matemática, que ele, como eu falei na primeira aula, gente, assim, ó, as aulas de matemática,
Tá, Lúcia? Eu quero conversar sobre você, tá? Nas aulas de matemática, gente, é como uma academia que você vai fazer, gente. Você só vai ganhar massa muscular se você exercitar. As aulas de matemática, para você aprender, você precisa fazer várias atividades práticas. O olhar conceitual, o conceito, a teoria, ela é super importante, mesmo para estimular o aluno o que ele está aprendendo. Mas, para ele aprender, ele precisa exercitar. Então, o GPT, o chat GPT, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar na elaboração dessas atividades variadas, certo? De certa forma, que ele é o seu auxiliar, certo? Lúcia, pode falar, Lúcia, o que você escreveu aqui? Me assusta quando a utilização dos alunos de maneira não satisfatória, sim. Já para os professores, é uma ferramenta interessante para auxiliar no desenvolvimento de alguns conceitos. Lúcia, é isso, Lúcia. Não adianta, a gente não vai esconder isso dos alunos. Tem alunos que já utilizam. Tem alunos. A questão é a gente levar isso para a sala de aula, esse olhar conceitual, levar isso para a sala de aula, a gente discutir com os alunos sobre como utilizar, certo? E o professor vai ter que ser muito mais estratégico, criar muito mais estratégias para estar avaliando esse aluno, se ele realmente está aprendendo, ou se ele está na internet, no Google também, ele vai lá o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui vai ser muito mais, vai depender muito mais desse conhecimento do professor, de elaborar mais atividades com ajuda para estar avaliando esse aluno. De onde você está tirando, se ele realmente está aprendendo, ou se ele está tendo só o plágio, está fazendo esse plágio. Então, são várias formas de... Então, assim, é reinventar, sim, é criar estratégias. A gente não pode fugir dessa realidade, tá? Igual nós falamos na aula anterior, tem países que proibiu o OpenAI, ChatGPT, certo? No Brasil não está sendo utilizado desde 2000 que utiliza no Brasil 2021, final de 2021, ele que aumentou essa busca aqui no Brasil. Mas não adianta você colocar uma venda nos olhos e fingir que ele não existe, ele existe aí. Aí de que forma que eu posso usar essa ferramenta para melhorar as minhas aulas, para melhorar o processo ensino-aprendizagem? Mais alguém? Estou com problema, esse app não é gratuito? É sim, Viviane, igual eu te falei, viu? É o OpenAI que ele é gratuito. Porém, não utilizei ainda, Liliane. Então, vale a pena, viu, Liliane, você experimentar, utilizar o chat, não só para planejamento de aula, mas para uma outra atividade que você for fazer no dia a dia. Eu fui mexendo nas plantas lá em casa, eu falei assim, vou perguntar para o meu assistente virtual aqui, como é que eu vou fazer com essa uma jabuticabeira de vaso, como é que eu vou fazer, porque ela não está dando, você, sabe, ela fez essa busca para mim, me explicou um passo a passo, eu comecei a podar lá, vamos ver se vai dar. Aí é só depois, para a gente falar. A Jane falou que acha um excelente recurso, porém nossos alunos não têm maturidade para isso. Seria um Ctrl+C, Ctrl+V, o que nós acabamos de falar. Essa é a grande preocupação, sim, Jane. Mas a gente pode também pensar, Jane, de que forma que a gente pode contribuir para essa conscientização dos alunos, que não basta só o Ctrl+C, Ctrl+V. Quando chegar na prova do Enem, a prova do vestibular, o aluno não vai ter acesso ao chat, então ele precisa entender. Então, a gente pode usar essa ferramenta ao favor para compreender. Olha, o professor me explicou geometria analítica, eu não consegui entender. Será que eu fazer essa busca, eu não vou conseguir entender melhor? Então, o professor vai ser uma nova abordagem para o professor agora nessa conscientização, certo? Os alunos do ensino fundamental e médio, já teve essa pesquisa aqui no Brasil, são muito poucos, menos de 0,7% que já conhece, e nem todos esse percentual já utilizam, tá? Ainda, mas isso vai aumentar, sim, com certeza, isso vai revolucionar a perspectiva, que diz que a inteligência artificial, ela vai tomar muito mais conta da nossa vida do que a própria internet, tá? Então, ela vai ser muito mais... mais alguém, gente?
Isso assusta, sim, um pouco, tá? Isso que a Jane está falando, que a Lúcia, todo mundo comentou, mas vamos pensar agora, assim, nas suas aulas, como vai facilitar para a gente ter esse rendimento. Márcio, pode falar, Márcio. Boa noite, professora. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Professora Mônica, eu achei bacana, acho que foi a Viviane, se eu não me engano, que falou que foi a primeira vez que teve contato. Eu também foi a primeira vez que eu tive contato com o chat assim. Já tinha ouvido falar, mas foi a primeira vez que eu tive contato. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, além do auxílio, você falou que a gente não tem como a gente fugir dessa realidade, em primeiro lugar. Sim. Então, eu achei bacana como ele conduz a preparação de uma prova, de uma atividade. Eu achei legal. Agora, essa apresentação para o aluno, a sua sugestão, tá? Só um comentário. Seria a nível para ele poder utilizar em casa para estudar ou só para ele ter conhecimento dessa ferramenta? Qual seria? Ou seria para usar isso numa aula? A sua sugestão é porque que ele conheça para ele poder utilizar como uma ferramenta de estudo em casa? Sim, Márcio, eu entendi sua pergunta, entendi sua preocupação, né? Porque se ele for utilizar, eu entendi muito bem, eu posso até as pessoas não concordarem com a minha opinião aqui, mas se você passar essa ferramenta e explicar para ele, e ele for utilizar sozinho em sala de aula, isso vai ser só um Ctrl+C, um Ctrl+V para o aluno. No meu caso, o que eu faria para aluno do ensino fundamental, ensino médio, que tem acesso aos computadores na escola, que tem um laboratório, você entrar com eles, você abrir com eles, eles fazerem, e você está trabalhando isso com eles. Essas primeiras aulas, primeiro essa conscientização e você elaborar questões que ele pode errar, que fala assim, olha, você precisa ter conhecimento do assunto para fazer certas perguntas, ou então me explique esse passo a passo, tá? Então, primeiro seria esse trabalho de conscientização, certo? Esse trabalho de conscientização, esse trabalho de conhecer, mas com certeza, assim que isso expandir, menos de um ano, vocês vão ver como isso virou uma febre. Então, o aluno vai ter acesso em sala de aula. Aí vem, Márcio, o professor vai criar estratégias de avaliar esse aluno. Estratégia de avaliação. Para não ser o que já é no Google, Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Então, ao meu ver, não é esconder isso do aluno, mas também não deixar que ele tenha esse primeiro contato, ele sozinho em sua casa. Que ele tenha esse contato com a orientação de um professor. Certo? Ok, professora, eu compreendi. Obrigado, viu? E vai te ajudar muito, viu, Márcio? Você tenta preparar suas aulas com ele para você ver. Utilizar a tecnologia ao nosso favor, certo? Sim, eu vou conhecer melhor, porque eu nunca tinha mexido. Sim. Eu fiz o cadastro e estava só acompanhando. Certo. Depois que a aula acabar, eu vou fuçar aqui e tudo, mas era mesmo assim, a ideia de como abordar em sala de aula isso, né? Mas foi bacana a parte de que as respostas, pelo menos na nossa área, acredito que em todas, ela não é 100% certeira, né? Com certeza não. Vocês vão ver no decorrer, com mais tempo, como que é importante você ter o conhecimento. Você precisa saber aquele conteúdo. Tá? Uhum. Mas obrigado. Disponha, Márcio. Mais alguém? Mônica, se os meus colegas não tiverem mais perguntas ou a participação, eu gostaria que você falasse um pouco da atividade aplicada, fazendo favor. Ah, tá. Da atividade aplicada, gente, vamos abrir aqui, eu estou com o... deixa eu ver se aparece aqui, que a gente vai abrir. Não. Aí, tá aqui. Compartilhar. Aqui sim, estou com o aberto, então nós vamos lá.
Vamos abrir ela aqui, que nós vamos falar sobre... Na próxima aula, gente, eu quero falar sobre a avaliação online, certo? Eu quero fazer uma proposta para vocês, para a gente fazer uma avaliação online, utilizando o chat GPT e postar no... cadê que orientação para atividade aplicada? E postar no ambiente. Eu abri um link e a gente postar essa atividade no ambiente, certo? E isso para avaliação online, primeira atividade. Primeira oportunidade, né? Para quem não quiser utilizar, tiver resistência, ainda tiver essa resistência com o chat GPT, para a gente... Aí você pode fazer a segunda oportunidade com questões teóricas, certo? De múltipla escolha. Mas nós vamos conversar sobre AO na próxima aula. Vamos falar aqui, então, a pedido da Viviane e alguns colegas, da atividade aplicada, gente. Explorando a relação entre conceitos matemáticos e aplicações práticas. Vamos ler aqui para ficar mais claro, tá? Analisar a relação entre conceitos matemáticos e suas aplicações práticas no cotidiano e em diferentes áreas do conhecimento. Promover o desenvolvimento do olhar conceitual dos professores, relacionando o conteúdo matemático com situações reais e contextualizadas. Estimular a reflexão sobre a importância do ensino de conceitos matemáticos de forma significativa e contextualizada. Tá? Então, como você vai preparar essa descrição? Tem aqui, escolha um tópico ou conceito matemático relevante para o ensino médio. Vocês podem estar voltando lá no BNCC, tá? Que tem vários tópicos, vários conceitos matemáticos, funções, probabilidade, geometria, tá? Resolução de problemas, e você vai escolher um desse tópico, você vai pesquisar exemplos práticos e aplicáveis desse conceito em diferentes áreas. Como que eu vou utilizar a geometria? Eu escolhi a geometria, certo? Como que eu vou aplicar a geometria na ciência? Como que eu vou aplicar na tecnologia? Como eu aplico a geometria na economia, na engenharia, na arte? Você não precisa pegar todos esses áreas, não. Você basta escolher uma, duas áreas e você vai ver como que você escolheu esse conceito matemático e como que você vai aplicar nessas áreas. De preferência, gente, a gente vai pensar sempre nos nossos alunos, no cotidiano dos nossos alunos, certo? Por exemplo, um exemplo aqui. Se você escolher o conceito de funções, você pode pesquisar como as funções são aplicadas em gráficos de movimento, modelagem financeira, previsão de tempo, design de jogos. Tá? Isso é um exemplo. Você vai reunir informações, imagens, vídeos ou qualquer outro recurso relevante que ilustre a aplicação prática do conceito escolhido. Você pode coletar artigos científicos, estudos de caso, exemplos em vídeo, gráficos e diagramas. Pode ter também obras de artes que utilizem o conceito. Certifique-se de que os recursos sejam acessíveis e adequados para os alunos, certo? Se o aluno não conhece determinado área, então a gente não tem muito contato com aquela determinada área, então a gente não vai utilizar. E isso nós vamos ter, com o cotidiano, esse olhar na teoria e na prática. Se necessário, crie exercícios ou atividades práticas relacionadas ao conceito escolhido. O desenvolvimento, gente. E depois disso, o que eu vou fazer? O que eu mais quero de vocês, gente, olha, essa atividade não vai ficar só guardadinha, não. Você vai utilizar essa atividade em sala de aula. Você vai trocar com seus colegas, tá? Escolher o conceito de geometria, o outro escolher probabilidade. Vamos trocar essa atividade e vamos aplicar isso nas nossas aulas. No desenvolvimento, você vai elaborar um relatório que aborde o conceito matemático selecionado, bem como sua aplicação na prática. Eu escolhi geometria e onde que foi essa aplicação na prática? Em que área que ela foi aplicada? Tá? Você pode elaborar atividades, tá? Para estar trocando com seus colegas. E aqui vem o relatório, vai estar na sala virtual,
vale 40 pontos e vai ser avaliado pela sua tutora. E o melhor, gente, se vocês não têm acesso à atividade do colega, a gente pode estar, que vocês vão me falar, porque eu não tenho o perfil de aluno, então eu tenho acesso a todos, mas eu não tenho acesso se o aluno tem acesso à atividade do colega. Se ele não tiver, vocês falam comigo que eu vou abrir, vocês vão postar nesse link tarefa que a tutora vai corrigir lá. Mas se vocês quiserem compartilhar com os colegas, para você estar levando isso para a sala de aula, eu posso abrir um fórum, certo? Para vocês estarem compartilhando, cada um ter acesso à atividade elaborada do colega, certo? Então, aqui vem os critérios de avaliação, e é uma coisa simples, rápida, mas bem do dia a dia de vocês, bem que aquela atividade que vocês vão fazer, deixa eu sair aqui para voltar para a sala, aquela atividade que vocês vão fazer pensando vocês estão pensando aplicar em sala de aula. Certo? Ô, Mônica, mas tem que ser necessário pensar em onde aquilo é aplicado em outra matéria, ou pode ser pensado em aplicação da vida do cotidiano, na vida real dos alunos? Na vida real, Viviane, de preferência. Porque é isso que a gente está querendo muito trazer para a sala de aula, sabe? A matemática, ela está sempre mostrando isso para o aluno que a matemática ela é real na sua vida. Você não vive sem a matemática está em todas as áreas. A matemática está na sua casa, a matemática está nos preços do alimento que você compra, no alimento. Então, assim, é isso que a gente quer pensar nessa atividade, e quem quiser compartilhar com os colegas, para estar levando isso para a sala de aula. Aí já me perguntou lá na aula passada, né? Eu estou como diretor, eu trabalhei muitos anos em sala de aula, agora não estou na sala de aula, estou como diretor. Aí você já teve essa experiência, você vai pensar naquela atividade, você já tem essa base, já tem essa experiência. Então, naquilo que você já trabalhou, daquilo que você achou que tem mais necessidade de estar apresentando, e você pode estar fazendo essa atividade. Geraldo, pode falar. Oi. Oi. Aqui é o Geraldo, tudo bom? Tudo bem, Geraldo. Falando nessa atividade aí, eu lembrei da situação que aconteceu agora esses dias. Eu acho que vai encaixar aí nessa atividade que eu estou pensando. Certo. Eu estou fazendo uma reforminha aqui em casa, aí eu precisei de comprar cascalho. Aí a Draga, ela vende o seguinte: cada tonelada de cascalho, ela vende R$40. E a pessoa paga o frete, R$120 o frete. Eu pensei, nessa atividade eu posso estar envolvendo o conceito de função para realizar essa atividade proposta. O que você acha? Excelente, bem real, é esse o ponto da questão, Geraldo, que a gente quer, é aquilo do dia a dia mesmo que a gente está convivendo. Olha, assim, você estava nessa reforma, mas você pode ter certeza que os seus alunos, eles também passam por isso, o pai pode ser pedreiro, o tio pedreiro, ele conhece alguém, tá? Essa é a convivência dele, exatamente isso, certo? Então, partindo desse exemplo, então, eu posso preparar a minha atividade, né? Pode preparar a sua atividade. Você pode pedir ajuda para o seu assistente virtual, o ChatGPT. Tá? Você vai colocar lá no chat essa questão sua, como elaborar isso. Você vai fazer suas perguntas, é isso que a gente quer, certo? Você faça essa pergunta, ele vai te ajudar a montar esse relatório. Porque eu achei interessante mesmo, porque se eu comprasse, por exemplo, só uma tonelada, né, eu ia pagar R$160, né? E se comprasse duas, aí eu preferi comprar mais para não precisar. A questão mesmo de economia, né? Sim, sim. Na economia. Em que área? Na economia. Uma área que você já buscou lá no relatório. Então, muito obrigado, tá?
Obrigada a você, Geraldo. Gente, já vai dar nosso horário. Então, na próxima aula, gente, se vocês concordarem, nós vamos continuar com o chat GPT e eu gostaria que vocês trouxessem alguma sugestão, se vocês podem estar colocando questões que você descobriu erros ou que facilitou a vida de vocês, para a gente estar continuando. E nós vamos pegar também um pouquinho, nós vamos falar sobre a geometria, certo? Porque estava no nosso planejamento, nós vamos tirar uns 10 minutos para a gente estar falando, certo? Mas assim, e vamos falar também na próxima aula sobre a nossa avaliação online, certo? Quem tiver suas dúvidas, e Rodrigo, professora, perdão pelo pedido, mas para mim não ficou exatamente muito claro como esse relatório deve ser apresentado. Quanto à estrutura do texto, é possível que a senhora nos dê um modelo como guia, contendo aquilo que a senhora deseja no relatório, para que haja um padrão no trabalho de cada aluno? Posso sim, Rodrigo, mas eu gostaria muito que esse modelo partisse de você, sabe? Eu posso pôr um modelo que eu sou super contra esse modelo padronizado. Eu queria uma atividade, Rodrigo, olha assim, simples. Eu vou trabalhar com geometria, tá? Eu vou trabalhar com geometria, que atividade, como que eu posso relacionar, em que área que eu posso relacionar? Olha o que o Geraldo falou, na economia, certo? Ele vai relacionar com a área da economia, e que atividade eu posso passar para o meu aluno para ele estar compreendendo esse conteúdo e relacionando com a área. Mas eu posso passar sim, eu posso enviar para vocês, posso estar um modelo de atividade, mas eu não gostaria que isso fosse padrão. Eu gostaria que vocês usassem a criatividade, porque isso que a gente está precisando. Tá bom? Mas eu mando sim, se isso for facilitar. E eu não quero nada muito... eu quero uma coisa simples que vocês vão utilizar em sala de aula. Eu quero aquele como se você estivesse preparando, pensando naquele seu aluno, pensando na sua turma. Eu não quero que essa atividade fique só bonitinha lá no ambiente virtual, lá no AVA, no link tarefa. Eu quero que essa atividade, ela vai perspassar os muros, perspassar essa sala virtual, os muros da sua sala de aula, e vai ficar na cadeira do seu aluno. Certo? Alexandre vai falar? Sobre essa atividade aí, eu relatei nessa semana, não sei se você já chegou a ler, da atividade da semana passada, um exemplo que um amigo meu dá aula em escola particular sobre geometria. Ele estava dando aula de matemática financeira, e como é uma escola particular, tem um recurso de impressora 3D. Sim. Então, ele aproveitou para encaixar a impressora, ele fez uma atividade que os alunos teriam que bolar um logotipo para uma empresa. A empresa é uma escola. Um nome qualquer, colégio, aprendendo, estudando e aprendendo. Então, ele tinha que fazer um logotipo, depois levantar o custo, porque ele tinha acabado de ter uma aula de matemática financeira, e levantar o custo de quanto ficou essa mão de obra deles, né? Elaboração, material gasto na impressora e tal. Poderia ser uma atividade assim, mas agora você acabou de falar uma coisa aí, daí eu pensei, falei assim, mas na escola pública não vai ter impressora, né? Vai ficar Alexandre, só pode como deve, Alexandre. A gente também não pode limitar que o não tenha, mas assim, a gente pode ter alunos que pode ter um aluno que tem. A gente não vão limitar assim que os alunos não têm o acesso ao chat GPT, que eu não vou passar, que não tem acesso à impressora. Vamos fazer essa atividade sim. Tá? Como não só pode, é muito interessante sim, viu? Criar essa logomarca, assim, olha que interesse. A alfabetização visual, que eles interessam muito por né, pelo visual. Então, assim, não só pode como deve. Nós estamos aguardando essa atividade, viu, sua? Não é, gente? Vanessa, pode falar, Vanessa. Eu acho que a Vanessa só levantou a mão sem querer, né, Vanessa? Que levantou e abaixou. Mônica, não, eu quero perguntar. Sim. Porque sobre a atividade, até o Rodrigo colocou aí essa questão de ter um modelo, porque a gente já tem 2 atividades que a gente fez,
seguindo aquele modelo do plano de aula, porque ali tem o conteúdo que você vai trabalhar, os objetivos, tem o desenvolvimento. Sim. Seria aquilo ali? Não, a gente não quer um plano de aula, a gente quer uma atividade, a gente quer atividade. O plano Então, de aula mas ali no plano de aula tem o desenvolvimento. tem o desenvolvimento, mas eu queria como se fosse um relatório, Vanessa. Mas como o Rodrigo sugeriu, eu vou postar um modelo. Eu não quero que seja um parâmetro. Vocês vão estar livres para criar essa atividade, para estar relacionando com determinadas áreas, certo? Mas eu vou postar, eu vou elaborar uma e vou postar para vocês terem a noção de como está elaborando, tá bom? Tá bom. Eu vou postar lá no Fórum 2, tá, gente? Ou então eu vou no Fórum Notícias, mas eu comunico com vocês, enquanto tutora, que vocês ficam sabendo, tá bom? Então, pelo que entendi, é um relatório tipo um roteiro, o que vai acontecer na aula, Sim. que vai ser feito, o que os alunos devem fazer. Sim. Seria mais ou menos isso? Sim, seria isso. E relacionar, não esquecer, Alexandre, de que forma que pegar esse conteúdo que eu selecionei e com qual área que eu vou relacionar esse conteúdo. Aí eu vou trabalhar, igual o Geraldo falou, né? A geometria, eu posso ir para a economia, que ele estava trabalhando com reforma, e ele viu de que forma que eu vou relacionar, de que forma que eu vou criar essa atividade, que eu vou estar relacionando o conteúdo com determinada área. Sabe? Com a tecnologia, com a economia, com a arte, várias áreas, né, do convívio dos alunos. Sim, no caso lá da impressora, é geometria, né? Matemática financeira, né? E ela usa a geometria para fazer o logotipo, né? Sim. Que daí tem que calcular depois o material, o volume que foi gasto, tal. Sim. E aí você está relacionando com que área? Tecnologia, com a arte. Você está relacionado com as duas, porque o logotipo é uma arte que vai ser criada. Então, você está relacionando uma atividade com várias áreas, essa interdisciplinaridade que a gente está falando, certo? Entendi. Mas eu vou pensar em uma atividade e vou postar para vocês verem como é simples, bem simples. O que a gente quer mesmo é esse compartilhamento, tá? De ideias, de estar levando isso para os alunos, de estar criando, certo? Prontinho, gente? Então, na terça-feira nós estaremos aqui, nós vamos falar também sobre a atividade online, avaliação online, certo? Uma boa noite a todos. E eu gostaria, gente, na próxima aula, se for possível, eu gostaria que todo mundo, assim, no finalzinho, abrisse as câmeras para a gente tirar uma foto, para a gente deixar registrado esse momento. O que vocês acham? Tá bom? Eu ia pedir hoje, mas ele falou assim, não estava preparada, tá? Mas se todo mundo puder, no finalzinho da aula, a gente abrir para a gente deixar isso registrado, a gente pode até postar isso lá no ambiente, lá no fórum, para a gente deixar isso, assim, o curso está no final e com certeza nós tivemos momentos bons, tivemos momentos, né, apertados, tudo, então, um ano praticamente aqui juntos, e para a gente ter esse momento. Gente, uma boa noite, até terça-feira, às 19 horas. Ok?